Olá, estamos aqui hoje para darmos continuação ao assunto que nós começamos a semana passada sobre ordenação de dados em lista linear. Então, nós ainda estamos trabalhando a ideia das nossas listas e estamos vendo no momento como podemos fazer com que a gente possa ordenar esses valores, né? Então, recapitulando, o que seria uma ordenação em lista linear? Seria uma lista, né, que ela pudesse ficar ordenada nos seus N elementos, onde eu teria um elemento A1, A2, A3, A4, até um elemento AN, que seria o meu último elemento da lista, na qual eu teria uma relação de ordem, que se ela tivesse em ordem crescente, o meu elemento A1 seria menor ou igual a A2, o A2 menor ou igual a A3, o A3 menor ou igual a A4, até que o elemento AN-1 fosse menor que o A elemento N, que seria o último. E se tivesse numa ordem decrescente, seria o inverso, né? O primeiro elemento da lista que seria o maior de todos. O primeiro seria maior que o segundo maior que o terceiro maior que o quarto, até que o penúltimo fosse maior que o último. Então, ficaria na ordem inversa. Vimos também na semana passada comentando que quando a gente quer ordenar uma lista linear, a gente tem duas possibilidades. Uma seria durante a própria inserção, ou seja, na própria função de inserir, que a gente até já viu no programa exemplo, eu poderia, naquela inserção, receber um número e, em vez de perguntar para o usuário, ó, qual a posição que deve ser inserido esse número, a própria função pesquisaria, né, o local onde esse número deveria ser inserido. No começo, no meio ou no fim, né? Já que a lista permite tudo isso. Então, procuraria comparando esse número com os números que já estão armazenados na lista, até encontrar o local onde ele teria que ficar. Bom, dependendo do local, se fosse um local já realmente ocupado, a gente teria que fazer um deslocamento de posições, né? Dos valores em outras posições, para que aquela posição pudesse ser ocupada pelo número novo. Uma outra maneira que a gente viu, né, seria fora da função de inserção, ou seja, eu manteria aquela mesma função inserir, onde o usuário me disse qual a posição que ele quer, e em algum momento que esse usuário quisesse que aqueles números ficassem ordenados, né, ele poderia estar utilizando uma outra função que trabalharia a ordenação, tanto para colocá-los na ordem crescente como na ordem decrescente. Então, nós vimos que existem algoritmos que são próprios para fazer essa ordenação. Existem N algoritmos. Então, nós vimos que a gente podia classificá-los, né, em métodos simples, né, que seriam aqueles que são voltados para pequenos vetores, ou seja, vetores com poucos elementos, né, com pouca complexidade. Então, nós já vimos esse assunto, métodos simples, no último vídeo, né, e vimos até como exemplo o insertion sort, o selection sort e o bubble sort, né, vimos falando um pouquinho desses três aqui, onde nós falamos um pouco mais do bubble sort, que vocês já viram até um outro vídeo, correto? E hoje nós vamos estar falando, então, dos algoritmos de ordenação que são para métodos eficientes, ou seja, para vetores que tenham armazenados dentro dele uma grande quantidade de elementos, tá? Com uma complexidade maior. Então, como a gente comentou, algoritmos de ordenação para pequenos vetores, né? A gente pode utilizar alguns, e se utilizarmos em vetores grandes, eles não vão ser tão eficientes assim, tá bom? Então, a ideia é, vetores pequenos, trabalhar com esses tipos de algoritmos, e para vetores com uma grande quantidade, utilizar outros algoritmos. Então, falando desses algoritmos de ordenação para métodos eficientes, né? Vamos falar de um chamado Quicksort, ou seja, traduzindo, a ordenação rápida. Então, ele tenta, né, trabalhar para algoritmos com uma grande quantidade. Ele foi inventado em 1962, ou seja, um algoritmo até bem antigo, né, por Hoare, e utiliza uma estratégia chamada divisão e conquista. Então, a maioria desses algoritmos de ordenação que trabalha para uma grande quantidade de elementos, ele usa essa estratégia, ou seja, primeiro, já que você tem uma grande quantidade de elementos, você pode ir dividindo, subdividindo, para poder, nesses pedaços menores,
fazer algo mais eficiente e depois você vai agrupando, né, para voltar ao valor que estava, ao original. Então, o Quicksort, né, que é um algoritmo muito conhecido, ele trabalha, né, escolhendo um elemento pivô, né? Por exemplo, um elemento X qualquer dentro daquele conjunto de elementos que ele tem. Daí para frente, ele pega todos os elementos que forem maiores que esse elemento X, coloca num determinado conjunto e coloca os menores num outro conjunto. Ou seja, ele conseguiu dividir o primeiro conjunto, o conjunto normal inteiro, em dois menores, tá? Sendo que um tem os maiores que aquele elemento X e o outro tem os menores que aquele elemento X. Daí para frente, ele trabalha recursivamente a mesma ideia, ou seja, cada um daqueles dois que ele dividiu, ele acha um outro pivô e separa em outros dois, e assim vai até não conseguir dividir mais, tá? Essa é uma estratégia da ordenação rápida. Eu coloquei aqui, tá? Achei na internet esse videozinho, que é um vídeo musical, ou seja, são pessoas dançando, né? E elas, como se elas fossem, cada uma delas, um elemento, né? Que está dentro de um vetor, e elas estão trabalhando o algoritmo do Quicksort para fazer a ordenação. Então, é algo bonitinho até de se ver. Se vocês quiserem, podem ir para esse link e dar uma olhadinha. Aqui, eu coloquei essa visão aqui, mostrando como esse Quicksort funciona, para vocês entenderem o algoritmo, tá? Então, ó, se a gente tivesse uma situação assim, ó, onde eu tenho essa relação de números, né, todos desordenados, primeiro eu vou escolher um que seria o pivô, tá? No caso aqui foi sempre estabelecido que o primeiro da relação é que seria o pivô. No caso ficou aqui o número 8. Então, o que aconteceu? Daí para frente, todos os números que foram sendo comparados com esse 8, que foram menores, foram colocados num outro conjunto, tá? Então, foram esses números aqui, ó. Os 6, 1, 5, 7, 4, 2, que estavam aqui em cima, eram menores que o 8, ficaram nesse conjunto. Os outros, 12, 15, 11, 10, 14 e 9, que são maiores que o 8, foram colocados em outro conjunto, tá? E o 8 ficou aqui parado. Aí, o que acontece nesse primeiro conjunto? A gente faz a mesma coisa de novo. Vamos pegar de novo um outro elemento pivô, no caso aqui o primeiro deles, que seria o 6, e faça novamente a mesma coisa. Todos os menores vão para um lado, os maiores vão para o outro. Então, o 6 está parado aqui, olha, está vermelhinho, né? Um conjunto para trás dele ficou com o 4, 1, 5, 2, que são menores que ele, e maior que ele ficou um conjuntinho de um elemento só, que seria o número 7. Bom? Do lado de cá foi feita a mesma coisa. Pegou-se o número 12 como pivô, né? E foi comparando o restante para lá. Então, o 12 ficou aqui no meio. O conjunto que está do lado dele tem elementos menores que ele. 10, 9 e 11. E aqui, os que estão maiores que ele, no caso foi o 14 e o 15, tá? Foram levados para lá. Bom, deste conjunto aqui, que foi o 4, 1, 5, 2, foi feita a mesma coisa de novo. Pegou-se um outro pivô, que no caso foi o 4, foi colocado aqui no meio, e os menores que 4, que no caso é o 2 e 1, vieram para cá, o maior que ele foi o 5, vieram para cá. Aqui é a mesma coisa, deste conjuntinho 10, 9 e 8, pegou-se o 10 como pivô, menor que ele ficou o 9, maior que ele ficou o 11. Deste outro conjuntinho 14 e 15, como só tem dois elementos, não tem nem pivô para pegar, né? No caso, é só para estabelecer quem é o menor maior, já fica o próprio 14 e 15. Ou seja, esse lado aqui, ele já está todo arrumadinho. Deste lado aqui, ainda tínhamos um conjuntinho 2, 1, né, para ser trabalhado. Não há necessidade de pegar pivô, porque só tem dois elementos. A ideia é só fazer a comparação. No caso, teve que se trocar de lugar, né, para ficar 1 e 2. Portanto, daqui para baixo, a gente pode ver que todos os conjuntinhos ficaram com um elemento. Ou seja, então agora eu posso pegar todas essas pontas e montar o vetor novamente original. Então, é só colocar aqui, ó, 1, 2, 4, 5, o 6, o 7, o 9, o 10, o 11, o 12, o 14 e o 15. Tá? Estão todos relacionados aqui embaixo. Então, é um algoritmo que funciona desse jeito, ou seja, em alguma linguagem de programação, você pode implementar a ideia disso trabalhando, tá?
E ele funciona desse jeito. Então, é a ideia de dividir para depois conquistar no final. Outro método eficiente que a gente poderia comentar seria o chamado shell sort, tá bom? Ele também trabalha a ideia de dividir-se para conquistar, né? E ele passa várias vezes pelo vetor e vai dividindo em grupos menores e em cada um aplica o método de ordenação por inserção, que é um dos métodos que a gente viu lá na aula passada, que determina o ponto de inserção do valor naquele grupo. Aqui também eu coloquei um videozinho demonstrativo, tá? Não é ninguém falando, explicando de lousa nem nada, mas é algo bem ilustrativo que mostra como esse shell sort funcionaria. É bem interessante para vocês verem também se quiserem. Então, aqui temos uma ilustração, né? Ou seja, a gente começaria, por exemplo, com uma lista, né? Com esses elementos aqui, todos estão embaralhados. Ele pega o total deles e divide, né? Então, aqui no caso, nós temos 8 números, dividindo-se por 2 dá 4. Ou seja, a cada gap, né? A cada 4, ele vai fazendo comparação e trocando de lugar se for menor. Então, por exemplo, o 34, ele pula 4 e compara com o 13. Se o 13, no caso aqui, como ele é menor, ele troca de lugar. Então, dá até para ver que o 13 ficou aqui e o 34 veio para cá, na próxima fase. Aqui, agora, ele compara o 12, pula 4 e compara com o 15. Como o 12 é menor que o 15, não há necessidade de se mudar nada. Agora, é o 20, pula 4, vem com o 2, tá? O 2 é menor, então tem que trocar de lugar com o 20. O 2 veio para cá, o 20 veio para cá. E o 7 comparando com o 23. Como o 7 já é menor, não se troca nada, tá? Então, depois dessas comparações, a gente obteve alguma coisa assim. Então, agora, como eu fiz um gap de 4, eu vou fazer um gap de 3, tá? Daí para frente, a gente vai sempre subtraindo uma unidade. De 3 seria, de novo, este primeiro elemento comparando com o terceiro depois dele, né? Ou seja, o 13 comparando com o 7, tem que trocar de lugar, então ficaria 7, ficaria 13. O 12 compara com o 34, né, pulando 3. Como ele já é menor, não troca de lugar. Aqui o 2 com o 15, não troca de lugar. E depois temos o 7 com o 20, que também não precisa trocar de lugar. 34 com 23, troca de lugar. Então, 23 veio para cá, o 34 veio para cá, tá? Daí por diante ele vai fazendo um gap de 2, um gap de 1, até que ele não tenha mais nada para trocar de lugar. A hora que ele for fazer esses gaps de 1, vai ser sempre um com o vizinho do outro, tá? Porque ele já conseguiu ir mudando várias vezes de lugar. Então, aqui no caso, ó, 2 com 12, já fica 2 e o 7, ficou o 2 e o 12, né? Ficou propriamente. Quando ficou 12 com 7, o 7 que veio para cá e o 12 foi para lá. Depois o 7 com o 13, não, o 7 já mudou, né? Ficou 12 com 13, mudou de lugar. O 13 com 20, ele vai trocando sempre um com um, resultando aqui. Ou seja, quando o gap for 1, ou seja, eu estou sempre comparando com o seu vizinho, eu já consigo obter o meu final. Então, o número de gaps depende da quantidade que eu tenho aqui em cima. Então, se eu tiver 8 elementos, que eu tenho aqui no caso, 4 gaps resolvem. Se eu tiver 1000 elementos, 500 gaps resolvem. Tá? Ou seja, um elemento, né? É um algoritmo que trabalha para uma grande quantidade de elementos, vai fazer bastante ordenação, mas ele vai conseguindo colocar no lugar. Bom, esse shell sort aqui, coloquei até um algoritmo que eu encontrei, tá? Dele aqui feito em C, eu achei até em várias linguagens, mas procurei um que estava em C e coloquei aqui para vocês verem. Todos esses algoritmos que eu estou falando, na internet eles têm os algoritmos prontos que eles podem ser trabalhados e utilizados, tá? No caso, esse shell sort aqui é uma função que para funcionar ela recebe o endereço de um vetor, né? Então, ele recebe uma variável ponteiro e o tamanho desse vetor, porque é importante. Daqui para frente, ele vai fazendo essas trocas. Então, ele vai trabalhando, até que no final, quando terminar, ele vai ter esse vetor original, bonitinho, arrumado, tá bom? Um outro método eficiente, que a gente colocou aqui, é o chamado merge sort, ou seja, uma ordenação por intercalação. Ela também trabalha a estratégia de divisão e conquista,
e divide o espaço em pedaços menores e vai depois intercalando esses pedaços até chegar no final. Bom? Tem um vídeo também demonstrativo, que também é um grupo de pessoas dançando, onde cada elemento é um número, né, dentro de um vetor, e eles vão trocando de lugar conforme o algoritmo vai funcionando. Também é bastante interessante para vocês verem se quiserem. E aqui foi colocado um exemplinho de um merge sort, tá bom? Temos aqui uma quantidade de números. No caso aqui temos 7 números, né, todos embaralhados. Então, daqui para frente a gente foi dividindo, né, o máximo que deu. Então, aqui, ó, fizemos uma primeira divisão, onde ficou 38, 27, 43 e 3. Do lado de cá, 9, 82 e 10. Depois dividimos de novo, criamos outro conjunto, 38 com 27, e esses dois aqui, um próximo conjunto. Aqui ficou o 9 com 82 e o 10 sozinho. Tá bom? Quando a gente chegou num espaço que está com 2 aqui, ó, a gente passou para um elemento em cada lugar, né? O 38, 27, 43, o 3, o 9, o 82 e o 10. Ou seja, nós temos todos eles quebradinhos. Quebradinhos, agora eles começam a se juntar. Ou seja, a cada 2 aqui, ó, o 38 com 27, eu troco de lugar para ficar 27 e 38. O 43 com o 3, fica 3, 43. O 9 com 82, 9 e 82 fica do jeitinho que tá. O 10 permanece, porque ele não tem ninguém para comparar. Desse daqui, agora eu comparo com esse, ou seja, este conjuntinho eu comparo com esse, né? E relaciono quem é menor que quem. Então, veio o 3, depois veio o 27, depois veio o 38 desse lado e o 43 daqui. Daqui, o 9 e 82 com o 10, né, 3 elementos, ficou 9, 10 e 82. Depois, nós temos agora 2 conjuntos, onde a gente vai intercalar este com esse daqui. Então, pegando o menor de um lado, né, vai vendo, veio o 3 para cá, o 9 depois, veio o 10 daqui, o 27 daqui, e assim por diante a gente vai colocando. Ou seja, nesse algoritmo de intercalação, primeiro a gente quebra todo mundo e depois vai unindo de 2 em 2, tá bom? Esse quebrar é necessário para que você possa ficar comparando os elementos em seguida. Então, dependendo também da quantidade que você tiver aqui, você leva um certo tempo para chegar nesses pequenos conjuntos e depois uma quantidade, né, de vezes aqui que você vai unindo, né? Então, você dividiu e depois conquistou para chegar no final, ele todo classificado. Então, aqui a ideia do ordem crescente, qualquer um desses que a gente viu. Se fosse para trabalhar uma decrescente, bastaria só comparando, né, na hora de fazer a conquista, quem é o maior é que vai para frente, tá bom? Então, a intercalação é um método interessante, porque você compara alguém de um lado com alguém do outro, né? No caso aqui, quem for o menor que vai levando. Levou, o próximo é que compara com o que estava, e vai fazendo assim, né? Então, esses aqui são alguns métodos que a gente trabalhou, tá? Vamos ficando por aqui, e eu gostaria que vocês vissem um vídeo que eu coloquei a mais também lá na nossa plataforma, onde eu estou demonstrando essa parte aqui de trás, que é a intercalação, por exemplo, essa parte aqui, tá? Onde eu teria 2 trechos e tenho que montar um final. Como isso aqui funcionaria num algoritmo. Então, eu queria que vocês vissem esse meu vídeo, que eu estou demonstrando como faz isso daí, para vocês entenderem o algoritmo que funciona para o merge, tá? Vejam, porque também vocês vão ter uma atividade para ser feita em cima deste assunto do merge. Bom, então vamos realmente ficando por aqui, e em uma outra oportunidade estaremos dando continuação ao assunto da nossa disciplina. Muito obrigada.